João, advogado do município de Tucano, ele também que é cadeirante, falando sobre acessibilidade. Doutor, qual é a real situação da acessibilidade em Tucano no que tange à legislação, à questão jurídica? Bom, Luiz, primeiro agradecer a oportunidade da gente estar conversando sobre esse tema, que é um tema muito importante e um tema assim que deveria ser abordado em outros meios de comunicação, com a gestão pública. O Poder Judiciário deveria se manifestar mais sobre isso, o Ministério Público, enfim, a sociedade como um todo. E dizer assim, hoje ainda está um pouco melhor do que antes, porque logo em 2013, assim que eu comecei a exercer a profissão de advogado aqui no município, eu fiz uma representação junto ao Ministério Público, pedindo ao Ministério Público que intervisse nessa questão, porque Tucano praticamente não tinha nada de acessível, nem para o cadeirante, nem para o idoso, nem para uma pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade de locomoção, porque as calçadas eram praticamente todas, quase 100%, sem qualquer rampa de acesso, e depois também sem qualquer segmento lógico, porque tem uma calçada que tem um degrau, a outra já é lá embaixo, outra já é lá em cima, ou seja, impossibilitando que eu trafegasse nas calçadas dignamente. A gente tinha que andar pelo meio da rua, ocupando espaço e brigando por espaço junto com os carros. E aí, com essa representação, as coisas melhoraram um pouco, porque se você observar hoje, já existe algumas, ainda não é o nosso desejo, porque ainda falta muito por fazer, mas hoje a gente vai nos comércios, a maioria dos comércios tem rampa de acesso. As calçadas, algumas já têm, inclusive algumas praças também, mas a maioria ainda não tem. Se a gente observar, a única praça acessível é a do meio, que a gente chama a Praça do Meio, ali é a Praça da Matriz. Aquela é acessível, porque tem rampa dos 4 lados. A outra lá de baixo não tem nenhum acesso, é zero. Essa praça aqui da Caixa d'Água só tem um acesso, mas não tem a saída, ou seja, eu subo, mas não tenho como descer pelo outro lado. Então só tem uma, e diga-se, muito mal feita. E as calçadas ainda também deixam a desejar. Alguns pontos tem, por iniciativa própria de algumas pessoas, fizeram algumas rampas de acesso. Pelo município, sinceramente, não vi nenhuma iniciativa desde aquele ano de 2013, praticamente nenhuma, pouquíssimas. Os órgãos públicos que não tinham, alguns colocaram, porque também, como a pergunta que o senhor fez, é questão jurídica, é lei, diversas leis, a Constituição Federal, obrigam que a gente tenha direito de ir e vir com segurança, o acesso irrestrito, mas hoje a gente não vê isso. Então alguns órgãos colocaram, a partir da representação que fiz, mas ainda precisa. Se a gente observar, a gente vai aqui, toda a ponta de calçada, como foi feito o acordo do Ministério Público, deve ter uma rampa. E se o senhor descer daqui até lá embaixo, vai perceber que praticamente nenhuma ponta de calçada tem. E se tiver, durante o trajeto, na hora de descer, na próxima rua, não tem. Então, assim, um problema grave. Acho até bom essa reportagem que a gente pode reavivar esse tema, a gente pode discutir. Inclusive, eu estive recentemente pegando a representação para dar uma olhada. Vou procurar novamente o Ministério Público para ver o que foi cumprido, o que não foi cumprido, porque inclusive o município é obrigado a cumprir aquele acordo sob pena de multa. O comércio foi obrigado a fazer também, alguns já tinham de iniciativa própria, mas foi obrigado por meio desse TAC que a gente celebrou, que o município obrigou, todo o comércio notificou para que ele fizesse essas rampas de acesso, e realmente a gente precisa voltar à discussão, porque a cidade hoje ainda não é acessível para as pessoas com dificuldades de locomoção, como eu disse antes, não só para os deficientes, mas para outras pessoas e para o cidadão que não tem nenhum problema. Acho que isso deve ser um compromisso da sociedade como um todo, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade onde cada um vive o seu mundo. Você que não tem nenhum problema de locomoção, você não se preocupa com aquele que não tem. E quem tem, às vezes, não se preocupa porque se acostumou a viver daquele jeito. Ah, eu estou andando pelo meio da rua, tá bom. Então a gente deve se indignar sim com essa situação. E eu confesso que durante esse tempo que fiz, deixei as coisas caminharem sem tomar o pé da situação. Faço a minha meia-culpa aqui, mas vou retomar esse tema.
porque a gente precisa dar exemplo. Eu, como pessoa com deficiência física, mais do que as outras, preciso disso. Talvez por comodismo tenha deixado as coisas caminhando aí como quiseram, porque ando muito de carro, de cadeira de roda de vez em quando, e isso tem feito eu me acomodar. Então eu peço até desculpa a toda a sociedade, porque acho que deveria ter feito mais. Mas vou retomar esse tema e agradeço justamente essa oportunidade, porque nós vamos reacender esse tema e nós vamos conseguir, com fé em Deus, que a nossa cidade seja uma cidade acessível, porque é um direito constitucional e um direito humano das pessoas que precisam andar pelas calçadas, até para não serem atropeladas, porque ainda tem algumas calçadas que são ocupadas pelos donos do comércio, porque fazem a extensão das suas lojas, colocar os seus monstruários lá, e isso não está correto. Os bares colocam as mesas em cima das calçadas, isso também está errado e é preciso corrigir isso. Então, desde já agradeço e fico à disposição para qualquer outra informação ou alguma pergunta que o senhor deseje fazer. Doutor João, o senhor como usuário da acessibilidade necessita dessa conscientização social. Qual a mensagem que o senhor se direciona a todos os habitantes de Tucano e da região, das cidades também que tem esse problema? Qual seria a mensagem para que todos cuidassem da acessibilidade? Olha, primeiro, por força de lei, porque assim, nós todos cidadãos temos um problema. Até tendo as leis, a gente não cumpre as leis. Infelizmente é um problema sério isso. Mas isso é mais do que a legislação, isso é uma questão moral. E se é uma questão moral, é uma obrigação e um dever de todos nós pelejarmos, fazermos alguma coisa para que mude essa situação. Então a gente precisa também, mesmo sem ter essa necessidade, como falei, a gente também velar e zelar para que outras pessoas tenham esse direito. Porque se eu não preciso, mas o outro precisa. Ou amanhã eu também precisarei, porque nós todos estamos sempre correndo o risco, que Deus nos livre e guarde, de ser atropelado e vir a usar uma cadeira de roda, vir usar uma muleta. Nós vamos envelhecer também, As mães que carregam seus filhos nos carrinhos também precisam de acessibilidade, ou seja, é um problema nosso, não é um problema só das pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Então é um problema de todos nós, que a gente precisa trazer esses problemas para que a gente possa se sentir parte daquilo e sentir a dor do outro também. Porque a gente, infelizmente, a cada dia que passa, nós estamos perdendo a capacidade de nos indignar com os problemas que a humanidade tem vivenciado. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a população de Tucano e da região toda.